Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este curso de formação sobre marcas e patentes. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, afinal é sempre bom saber quem é que vai estar do outro lado da tela, né? Explicando as coisas para vocês. Meu nome é Isadora, eu sou mestra em propriedade intelectual. Sou especialista em direito civil e processual civil, direito público municipal e também direito previdenciário, mas confesso que eu estou muito mais para a área do civil, processo civil e da propriedade intelectual. Sou advogada, sou professora e vai ser um prazer, junto com a Júlia, né, a minha parceira aqui nesse curso, que vocês vão conhecer na próxima aula, também mestre em propriedade intelectual, ensinar para vocês como que funciona a marca e a patente no mundo da propriedade intelectual. Porque sim, a marca e a patente são institutos estudados no curso na temática geral da propriedade intelectual. E por conta disso, nós achamos por bem falar um pouco sobre o que é a propriedade intelectual para vocês nesse primeiro bloco, antes da gente entrar mesmo no conceito, né, na parte prática do registro de marca, que eu sei que vocês estão loucos para aprender. Vocês querem aprender a registrar marca, vocês querem aprender como é que faz para patentear uma invenção ou um modelo de utilidade, mas calma, vamos com calma, pegar tudo do começo, para vocês fazerem, ó, tudo no passo a passo certinho, entenderem bem o que vocês vão fazer aí. Primeiramente, né, eu quero falar para vocês que para trabalhar com o registro de marcas, por exemplo, você não precisa ser advogado, basta que você tenha conhecimento na área, tá? Então esse curso, né, serve para vocês, jovens advogados ou nem tão jovens advogados assim, e para quem é, né, empreendedor, contador e que quer aprender, né, colocar esse nicho aí dentro dos seus serviços. Então vamos começar aqui. Deixa eu primeiro colocar os slides para vocês entenderem mais ou menos o que a gente vai trabalhar aqui nesse módulo, né, nessa parte de conceitos básicos de propriedade intelectual. E eu quero começar com uma pequena história para vocês, para já ir contextualizando. Vamos lá. Quero que vocês imaginem uma cidade pequena. Tá? Uma cidade pequena e nessa cidade tem um rapaz chamado João. João sempre foi muito prodígio, tá? Desde criança, e ele se tornou um inventor muito talentoso. João criou uma máquina revolucionária que pode purificar a água usando apenas energia solar. Essa invenção de João, ela vai ter o potencial de resolver qualquer tipo de problema de acesso de água potável em qualquer região árida ao redor do mundo. E aí João, ó, se empolgou com a sua criação. Caramba, inventei assim o que vai revolucionar o mundo. E aí ele leva a sua máquina numa feira de ciências local. E aí ele atrai muitos olhares, muita atenção, muitos elogios. Só que o que acontece? João, ele não sabe nada sobre a propriedade intelectual. Na verdade, João nem sabe que existe isso de propriedade intelectual. E aí, por conta disso, ele não resolve não patentear a sua invenção. Ele simplesmente não patenteia, ele não sabe o que é isso. Né? Ele está só pensando ali no seu potencial para ajudar as pessoas. Só que o que acontece? Algumas semanas depois, uma grande empresa que estava ali, ó, presente naquela feira, viu a demonstração do produto do João e lança no mercado um produto muito semelhante, usando os mesmos princípios de operação, toda a construção, só com um design um pouquinho diferente, mas praticamente igual à invenção de João. Nesse caso, João, como ele não tem a patente da sua máquina, ele fica desamparado. E aí, por conta disso, ele não pode reivindicar legalmente a sua invenção original. Tá? Enquanto isso, a empresa está lá, ó, lucrando horrores com essa nova tecnologia. Esse caso fictício que eu trouxe para vocês é um dos exemplos, né, para demonstrar para vocês como a propriedade intelectual é importante. Tá? Eu trouxe essa história para vocês para mostrar que uma patente, um pedido de patente, e não registro de patente, e não patentear a marca, não se patenteia a marca, tá? Se registra a marca. E não se registra a patente, se patenteia uma inovação. Vocês vão aprender todos esses conceitos já já. Mas eu quero mostrar para vocês com essa pequena história que patentear a invenção de João
poderia garantir a ele o direito exclusivo de produzir, usar ou vender a sua criação. Ele também poderia licenciar outras pessoas, outras empresas para fazer o mesmo. Tá? Além disso, né, ele receberia, claro, né, reconhecimento, compensação financeira por conta do seu trabalho, por conta da sua inovação. Tá? Então, essa história de João que eu trouxe para vocês é um alerta. Tá? E já já eu vou falar sobre Marcos também, que é o ponto central do nosso curso, mas eu queria trazer essa história como um alerta, tá? Para introduzir o nosso tópico sobre a importância de entender, de utilizar as leis de propriedade intelectual para proteger as criações do intelecto humano, propriedade intelectual. A nossa propriedade são coisas que saem da nossa cabeça, é a criação humana. Como que a gente protege as nossas ideias? Então, durante esse curso, né, junto com a Júlia, a gente vai explorar e trazer para vocês, né, de forma muito profunda, como as patentes e as marcas registradas funcionam e como que os direitos, né, as regras aplicadas a eles podem ser aplicadas para justamente proteger invenções, né, proteger sinais distintivos das empresas. Tá? A propriedade intelectual, gente, ela está se tornando cada vez mais importante no nosso mundo. Justamente por conta dos avanços aí que estão sendo, né, introduzidos pela globalização, né, o avanço da tecnologia que tem sido cada vez mais constante. Né? Então, com mais descobertas, né, acontecendo tanto na área da ciência, da indústria, da arte, muitas pessoas elas ficam sem saber, né? Elas não sabem como proteger legalmente esses tipos de bens que não podem ser tocados. Por quê? Porque justamente são criações da nossa mente. São criações da mente humana. Tá? Esses bens da propriedade intelectual, eles vão estar relacionados com atividades sociais e não vão ter uma forma física. E como eles não têm uma forma física, isso traz muito desafio para as nossas leis atuais, porque a gente até tem, né, uma lei que protege a marca, a patente, a invenção, os direitos autorais, mas elas são bem antigas. Elas não cobrem mais as problemáticas que aparecem nos dias de hoje. Eu trouxe para vocês aqui um conceito que eu tirei lá da OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ela traz aqui o conceito, tá? E eu quero ler junto com vocês. Diz o seguinte, vamos ler juntos. A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas-intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiofusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industriais, científicos, literários e artísticos. Isso é propriedade intelectual. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui com esse conceito que eu trouxe para vocês é que a propriedade intelectual, ela é um gênero que abarca 3 espécies. É o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis, né? Eu trouxe aí um esqueminha para vocês. Claro que, né, com a nossa modernidade, com os avanços sociais, a gente tem, né, visto novos produtos aí e materiais que precisam ser protegidos, como, por exemplo, os nossos dados, né, os dados pessoais que necessitam de proteção, mas que não estão abarcados, por exemplo, pela lei de propriedade industrial, também não estão abarcados pela lei de direito autoral, né, além de outras formas de violação aos bens, né, que já eram protegidos aí por essas respectivas normativas. Tá? Então, com isso, né, por conta desse avanço da sociedade e esse não avanço do direito, né, porque quem aqui for do direito sabe, né, estuda desde o primeiro período, que o direito está sempre atrás do fato social, então as coisas vão acontecendo e só depois o direito vai acompanhando. Então, por conta disso, esses bens que são frutos do intelecto do homem, né, seus dados pessoais, o seu direito autoral, a sua marca, né, a sua invenção, elas ficam à mercê do que a gente chama de
criminosos da modernidade, né, que se aproveitam justamente dessas falhas normativas e dessa não priorização da proteção desses institutos jurídicos. Tá? Eu trouxe essa imagem para vocês, que ela representa bem o que é protegido pela propriedade intelectual. Então, a gente tem aí o direito autoral, e dentro do direito autoral, a gente vai ter 3 ramificações, tá? Então, dentro do direito autoral, vocês vão estudar o direito do autor, os direitos conexos e os programas de computador. Dentro da propriedade intelectual, nós vamos ter as marcas, as patentes, que vai ser o objeto principal desse curso. A gente tem o desenho industrial, a indicação geográfica, e a gente tem o segredo industrial e a repressão à concorrência desleal, perdão. E do outro, né, no outro campo, no outro ramo, a gente tem a proteção sui generis, né, que a propriedade intelectual ela protege a topografia de circuitos integrados, o cultivar e o conhecimento tradicional. Então, como vocês podem ver, a propriedade intelectual é um campo muito vasto, é muito complexo, tá? Ele está aí, ó, sendo composto por 3 grandes áreas que se dividem em outras especializações. Como eu disse, tá? Aqui nesse curso a gente vai se concentrar só na marca e na patente, especificamente aqui no ramo da propriedade industrial. Então, o que a gente vai ver aqui nesse curso de 10 horas é só uma fração das disponibilidades, das possibilidades disponíveis que vocês têm para estudar e para atuar dentro do campo da propriedade intelectual. Gente, essa importância em vocês se especializarem, e aí fica aqui como dica, né? Se especializarem em propriedade intelectual, né? Se vocês quiserem até fazer uma pós-graduação, bate aí na porta do Edinho. Edinho, cadê a pós-graduação em propriedade intelectual? A gente precisa disso. Fala aí que eu vou ter o prazer de fazer parte, quem sabe, né? Do corpo docente. Então, a gente está tendo uma demanda muito crescente por profissionais qualificados para lidar com essas questões. Mas a gente não tem profissional qualificado suficiente. São poucas as pessoas, são poucas as empresas, né? E quando a gente vê, são empresas predadoras, aquelas que mandam mensagens, basta ver um CNPJ aberto, elas já vão mandando mensagem dizendo, olha, se você não registrar sua marca, você vai sofrer as consequências judiciais, porque já tem outra empresa. Com certeza alguém aqui já deve ter recebido, né, mensagem, WhatsApp, e-mail dessas empresas predadoras. A gente não tem profissional qualificado para lidar com questão que envolve inovação, criação artística, com avanços tecnológicos que são essenciais para o nosso progresso econômico, para o nosso progresso cultural, tá? E aí, ainda, né, com esse avanço da tecnologia, com essa globalização, a gente vem, ó, vendo novos produtos imateriais e novas formas de violação desses direitos de propriedade intelectual surgindo de forma continuada. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Uma vez eu participei de um congresso e uma das temáticas de um artigo que eu achei muito interessante, deixa eu até voltar aqui para vocês. Foi um artigo de um rapaz que estava falando como que os direitos autorais estão ou podem ser protegidos nessa nova era de inteligência artificial. Porque, vê, o ChatGPT, se você pedir para ele escrever qualquer coisa para você, ele vai te dar um parágrafo, quiçá um artigo inteiro pronto. Tá, mas ele não cita as fontes. De onde foi que ele tirou esse direito, essas informações? Quando você copia o que o ChatGPT fala, isso era a apresentação dele, né? Quando você copia o que o ChatGPT fala e diz ser seu, você está violando o direito autoral do ChatGPT, que já violou o direito autoral de outra pessoa que escreveu sobre aquilo e que não foi citada. Como é que a gente protege isso? Isso é a propriedade intelectual de alguém. Algo que alguém escreveu. Então, percebam, deixa eu voltar aqui, que tem muita coisa aqui, ó, que vocês podem trabalhar dentro da propriedade intelectual. Marca e patente, que a gente vai trabalhar nesse curso, é só um pedacinho do mundo que vocês podem trabalhar, que vocês podem estudar. Gente, essa primeira aula foi só para mostrar para vocês que existe uma gama de estudo dentro da propriedade intelectual, que vamos focar nas marcas e nas patentes, e que
Profissionais especializados em propriedade intelectual não são apenas necessários, como eu considero que eles são vitais hoje em dia, para garantir que os direitos dos criadores eles sejam respeitados, eles sejam protegidos. E isso faz com que haja um incentivo a mais inovação e a mais desenvolvimento. Porque veja, se eu não tiver nada para proteger uma invenção, ninguém mais vai querer inventar nada. Por quê? Porque outra pessoa pode roubar e fazer lucro com algo que fui eu que criei, tá? Além disso, profissionais especializados em propriedade intelectual também podem ajudar, né, empresas ali a navegarem, né, pelas complexidades legais para garantir que as suas inovações, que os seus ativos intelectuais, que a sua marca, ela seja devidamente registrada e ela seja devidamente defendida contra possíveis infrações. Nos próximos vídeos, vocês vão estar com a Júlia. Deixa eu voltar. A Júlia vai falar mais um pouco sobre a propriedade intelectual. E no módulo 2, comigo, a gente vai iniciar a temática da marca. Então, a gente vai ver a definição, qual é a função, qual é a diferença entre marca, patente e direitos autorais, porque muitas pessoas ainda se confundem. Então, continuem aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai ser um universo de aprendizado para vocês, tá bom? Então, ó, um grande beijo, obrigada por assistir até aqui e até as próximas aulas.